Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Maglio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A última reunião da subcomissão da Tarifa Zero na quinta-feira contou com a presença da deputada federal e ex-prefeita de São Paulo, Luísa Erundina. O objetivo foi ouvir a ex-chefe do Executivo e integrantes de sua gestão na época, que em 1990 apresentaram a proposta da Tarifa Zero na capital. É uma tese que está sobrevivendo há 33 anos, e foi quando, em 1990, nós encaminhamos um projeto de lei para a Câmara, propondo a Tarifa Zero, já demonstrando a viabilidade, como seria o sistema. E por falta exatamente de condições políticas na época, o projeto não chegou sequer a ser discutido pelo Legislativo Municipal, e ver, depois de 33 anos, a mesma Câmara Municipal que não aprovou nem discutiu aquela proposta, ela está se dando de forma em que a própria Câmara está construindo, né, soluções e ideias para enriquecer o debate que está se dando em todo o país. É uma questão de planejamento, do financiamento e do dimensionamento do sistema, mas já experimentaram Tarifa Zero. Experimentamos Tarifa Zero agora recentemente, nos domingos do Enem, ou no ano passado, no segundo turno das eleições, a tarifa foi zero. E não aconteceu nenhum problema. As pessoas não só foram votar, como foram fazer qualquer coisa que era possível, que requisitava um transporte, e os ônibus não ficaram lotados, os pontos, a gente não tem dificuldade nenhuma. Hoje a gente descobre que está viva uma ideia que vem há 33 anos, e a gente descobre que a saúde financeira do município permite muito mais do que lá atrás que possa criar de fato se estabelecer a tarifa zero. De forma gradativa, como a gente propõe no projeto de lei, que é do vereador Paulo Frange. A deputada federal também é autora da PEC 25 de 2023, que propõe a criação do Sistema Único de Mobilidade e autoriza a União, estados e municípios a instituírem um novo tributo a ser pago pelos proprietários de veículos e pelos empregadores. É dessa forma que a tarifa será subsidiada. Fica muito claro para a gente da importância da votação da PEC em Brasília, que ela é autora e que, na verdade, esclarece todos os pontos de conflito que pode uma prefeitura ter para a implantação da tarifa zero. E também como fica a situação com a integração, onde há integração em regiões metropolitanas para o Brasil. Portanto, a PEC é fundamental. São Paulo tem essa necessidade da implantação da tarifa zero. Seria o maior programa de inclusão social a tarifa zero, porque muitas famílias, milhares, milhões de famílias de baixa renda, que têm um rendimento baixo, eles não se deslocam na cidade por conta de falta de recursos. Eles se deslocam para trabalhar, para fazer o mínimo possível, mas para passear, para outras necessidades, eles não fazem. Esta foi a última reunião do colegiado antes da votação do relatório final. A próxima fase agora é no dia 23/11, aprovar o relatório na subcomissão. O relatório do relator Sidney Cruz, com certeza terá voto da integralidade dos membros da Comissão de Finanças e da subcomissão, que são todos membros natos, até porque nós vamos elaborar esse texto com todas as mãos juntas. Olá, Maglio, como sempre é um prazer ter você aqui no programa. Privilégio, Carol, estar com você, estar com os nossos telespectadores. Malha, a gente falou e fala desde o começo dessa subcomissão, da tarifa zero, que essa tarifa, zero é um sonho aqui na cidade de São Paulo, acho que para todo mundo. E a gente viu aí que é uma proposta antiga, na verdade, a gratuidade no sistema municipal de transporte coletivo. O que a gente espera é que isso realmente vá para frente, porque a gente viu aí a subcomissão fez vários estudos, a gente teve muitas reuniões, vão aprovar o relatório em breve e a gente espera que isso realmente seja efetivado aqui na cidade. Você sabe que eu acompanhei na época que a prefeita Luísa Erundina, em 1990, eu nas reportagens, evidentemente, acompanhei essa proposta,
que na época ela foi torpedeada, porque primeiro ela não tinha maioria na Câmara Municipal de São Paulo quando foi prefeita. E ela deu uma verdadeira aula. Eu tive a oportunidade de estar presente. Ela deu uma aula nessa questão da tarifa zero. Porque uma coisa tem que ficar clara, e esse ponto tem que ser colocado. Ela é tarifa zero para o usuário, mas alguém vai pagar a conta. Sim. Quem subsidia a maioria hoje da tarifa é a prefeitura, com cerca de 70% de subsídio daquilo que se gasta. Então, o que é preciso fazer? A gente já havia falado aqui no programa. Juntar as forças. Essa PEC do governo federal, ela é muito importante para trazer mais recursos para fomentar essa tarifa zero. E em contrapartida, na própria subcomissão, já foi discutida uma questão, por exemplo, dar prioridade para as pessoas menos favorecidas. Aqueles que não têm dinheiro para pagar a condução. Então isso tem que ser levado muito em consideração. A questão de, por exemplo, será feito um teste, inclusive, provavelmente ainda nesse mês, de num domingo a gente ter tarifa zero. Esse teste está planejado pela Prefeitura de São Paulo e ele deve acontecer. Só para a gente ter uma ideia, como aconteceu no Enem, né, que foi citado inclusive na matéria. Agora, Carol, é aos poucos que se chega. Primeiro tem que dar a gratuidade para quem precisa, para quem necessita. É aquilo que eu digo. Se eu tomar a condução, eu não vou ter dinheiro para comprar o pó de café. Então isso que tem que ser levado em consideração. Eu acho que a subcomissão está num caminho muito bom. Esse relatório vai ser votado, evidentemente, mas ainda é o início desses estudos todos até a gente implantar. E eu acredito que a gente ainda vai ter tarifa zero. A gente falava no começo, lembra? Vai chegar uma hora, porque aos poucos eles vão descobrir. Se não para toda a população, pelo menos para aqueles que mais precisam, né? Com certeza. Vamos falar agora de outro assunto que a gente está discutindo bastante aqui. Questão da Enel, né? Que a gente tem que ficar preparado ainda para esse final de semana, mas nesta quinta-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Enel aprovou 14 requerimentos. O primeiro encontro do colegiado foi marcado pelas diversas solicitações dos parlamentares. Presidente da CPI, que investiga os serviços prestados pela concessionária de energia, vereador João Jorge, do PSDB, sugeriu uma reunião com os integrantes da CPI da Enel na Assembleia Legislativa do Estado. A ideia é aproveitar o trabalho de investigação já realizado para aprimorar o conteúdo na Câmara Municipal. A CPI da Alesp já vinha percebendo que havia indicativos de queda na qualidade dos serviços da Enel, por isso instalaram. Então a gente quer ouvir, nós vamos fazer uma visita à CPI da Alesp para entender um pouco mais o que ele já tem de material para que a gente já possa pular algumas etapas no nosso trabalho. No total foram 14 requerimentos. Um deles, autoria da vereadora Elaine do Quilombo Periférico do PSOL, convida o Sindicato dos Eletricitários para depor na próxima reunião da CPI. A primeira informação que a gente teve, e essa informação saiu pela mídia, é de uma possível redução de 36% no número de funcionários e que isso talvez teria acarretado, né, uma queda ali na qualidade desse serviço. Um outro ponto, e esse ponto ele foi levantado inclusive pelo próprio sindicato, é que eles estavam apontando desde junho desse ano que existia uma possibilidade de um apagão aqui na cidade de São Paulo, por conta do serviço deficitário apresentado pela empresa. O vereador Tami Miranda, do PL, também integrante da CPI da Enel, levantou outras questões durante a reunião ao apresentar requerimentos. A gente pediu para que o presidente da Câmara nos ajude com um engenheiro para que a gente possa ver na cidade qual é o tamanho do estrago e acho que um engenheiro é essencial para ajudar isso. A gente pediu para a prefeitura passar para a gente dados também do estrago que causou, quantas pessoas ainda estão com problema em relação a isso. A composição da CPI foi alterada com uma nova indicação da bancada do PT. A vereadora Luna Zaratini ocupará o lugar de Senival Moura. A indicação vem também num sentido da gente conseguir também olhar o que é as responsabilidades do poder público, né? A gente precisa, numa CPI, estar aberto a fazer uma discussão de todos os responsáveis por a gente ter um apagão e ainda continuar com essa situação aqui na cidade de São Paulo. Mário, pela previsão, a gente tem mais temporal por aí, mais vento forte. A população já está preocupada porque no último feriado, na verdade no início do mês,
A população da cidade de São Paulo enfrentou muitos problemas com esse apagão. Teve gente que ficou uma semana sem energia elétrica em casa, o que é um absurdo, né? Perdeu um monte de coisa, aparelho eletrônico que queima, tudo que está na geladeira que estraga. E está todo mundo preocupado porque a gente não sabe como vai ser agora nesse final de semana, porque a Enel tem que estar preparada para esse tipo de apagão que acontece na cidade, né? Para essa previsão do tempo. E essa CPI é importantíssima para a gente tentar resolver esse problema e ver onde realmente tem falha aí na Enel, né? Na quarta-feira tivemos uma outra chuva. Sim. Queda de árvores, falta de energia elétrica. Eu mesmo lá no prédio ficamos sem energia. De manhã, novo, né? De novo. De manhã a energia voltou, mas só uma fase. Então não funcionava. Algumas tomadas, a luz se acendia, ficava fraquinha. Então aí o pessoal começa a perder a paciência. Sim. Pela manhã o prefeito Ricardo Nunes já disse que vai até a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, para que ela tome uma providência em relação à Enel para que isso não ocorra. Nessa chuva de quarta-feira, uma árvore cai, bloqueia completamente a saída de uma casa, as pessoas lá dentro sem energia, sem poder sair, o cachorro encosta o focinho no portão e grita, e sai latindo, com dor. Ou seja, estava energizado lá. Salvou a vida da família. Se você analisar, evitou de alguém pôr a mão lá e levar um choque e olha... Então veja a que ponto nós chegamos. Então muito complicado. E aquela história. Carol, eu tenho andado pela cidade e tenho notado as árvores, os arbustos. Em pleno Jardim América, tem uma árvore que ela faz assim, o fio passa no meio. É que nem uma forquilha da estilingue, lembra? O fio passa no meio. Isso não pode acontecer. Está faltando funcionário? A vereadora Elaine do Quilombo Periférico levantou a questão do Sindicato dos Eletricitários. Está faltando gente, tem que colocar mais gente. Sim. A prefeitura tem que ter condições de podar as árvores. Agora tem que mapear essas árvores. A Enel tem que ir lá e desligar. Tem que fazer um trabalho, porque sinceramente... E aliás, o governador do estado... ele entrou também, o governador Tarcísio está querendo criar um tipo de uma força-tarefa para todo mundo agir em forma conjunta. Gabinete de crise já, Gabinete de crise, exatamente, um gabinete de crise para que todo mundo passe a pensar, porque não dá para você controlar a natureza, não adianta, né? Tem previsão de vento de 100, aquele dia que a Carol se referiu da semana passada, a previsão era de 55, chegou a 101 o vento. Então é hora de tomar providência. A Enel tem que botar a barba de molho. Sinceramente tem. E essa CPI, ela vai trazer muitas questões que a gente vai ter que ficar ligado, porque é uma coisa, o ex-ministro Teori Zavascki, ele dizia uma coisa. Tem determinados casos que você puxa uma pena, sai uma galinha. Então, não precisa falar mais nada, né? Vai ser um galinheiro inteiro, acho, né? Mas é verdade. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere a reunião da Comissão de Política Urbana sobre a Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com Câmara em Ação. A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente realizou na última terça-feira, na Câmara Municipal, mais uma audiência pública sobre a revisão da Lei de Zoneamento. A audiência desta terça-feira, a 19ª da Comissão de Política Urbana, deu continuidade ao cronograma de debates junto à população para colher suas demandas e ouvir sugestões sobre a revisão da Lei de Zoneamento.
Um dos pontos destacados foi uma apresentação feita por arquitetos que participaram da audiência, abordando possíveis melhorias na região do entorno do estádio do Pacaembu, em uma área de Zecor, zona de corredor. Eu, como morador do Pacaembu há 32 anos, né, tentar trazer um projeto que pudesse trazer de volta ao bairro o DNA residencial que ele tem, né? Hoje você pega Zecor, do bairro do Pacaembu, ele está ocupado sobretudo por clínicas, escritórios de arquitetura como o meu, muitas casas de repouso, enfim. Quer dizer, a nossa ideia é como fazer com que o bairro seja reabitado de novo, né? E de uma forma que não perca as características dele. A Zecor já prevê esse tipo de adensamento, mas existe um problema entre o entendimento do CONDEFAT, porque no passado foi travada, através de lei de tombamento, os parâmetros do loteamento original da CEA-CIT, e a Zecor hoje já prevê um certo adensamento, algumas regras de ocupação, de recusa, até mais restritivas, então já é algo difícil de ser executado, só que ainda tem essa frase lá de uso exclusivo para uma família só, não é permitido o multifamiliar. Isso acaba restringindo e vai contra o desejo da cidade, que é um pouco esse adensamento, trazer famílias novas. As contribuições nesta e nas audiências anteriores foram exaltadas pelo vereador Sansão Pereira, que presidiu o debate. É muito importante a contribuição da população, porque são eles que estão naquela região, naquela área, eles que vivem determinados problemas, situações, dificuldades e trazem exatamente essas situações, esses problemas, para que nós venhamos, então, conjuntamente com o Executivo, com todos os vereadores, dentro desta comissão, buscar levar o melhor para atender a necessidade dessas pessoas, porque o zoneamento exatamente ele vai conectar com o plano diretor, né? Então, o objetivo é esse, a gente buscar fazer o melhor para a cidade de São Paulo. Mário, a gente viu aí nessa audiência pública que os vereadores e a população discutiram bastante, né, as questões ligadas à região ali no entorno do Pacaembu. A gente sabe, inclusive, que o estádio está em reforma há algum tempo e a gente vê a importância que a gente sempre fala de uma audiência pública para a população realmente trazer as dificuldades que eles encontram na região, o que eles querem para aquela região, porque é quem vive ali, né, quem sabe como que é o dia a dia, o que acontece na região. É aquela velha história que a gente sempre fala aqui, né? Por que precisa da revisão? No caso do zoneamento. O zoneamento, já tivemos a revisão do plano diretor. O plano diretor é macro, o zoneamento não, é lote a lote. Lote a lote. Então tem que revisar o quê? Foi dado o exemplo aqui. A Avenida Pacaembu, antigamente, era uma área onde a gente tinha residências. Hoje quase não tem mais. São todas áreas comerciais, pontos comerciais. Então, isso não é por isso que precisa ser revisado. Por quê? E o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo para que novos moradores cheguem também, para que não fique só uma área comercial. É isso que acontece. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Jardim América, que eu passo por ali. Não é porque eu moro lá, não, eu passo por ali. E eu passo ali pela Rua Venezuela. Você sai da Faria Lima e entra ali para pegar o Jardim América, primeira coisa que não tem mais, você não vê prédio, não vê. Não vê porque ela não pode construir prédio. Então ali existe um respeito ao plano diretor, à lei de zoneamento. Você vai pela Rua Venezuela toda e todas as ruas ali do Jardim América, você não vê um comércio. Não mesmo. Você não vê uma padaria. Você só pode comprar pão se você pegar o carro, sair, atravessar a Rua Augusta, ali sim você vai encontrar pontos comerciais. Então esse é um exemplo do que se pretende fazer. É difícil? Claro que é difícil, claro. A cidade adensou de uma forma que fica quase impossível. Agora, os vereadores estão trabalhando para isso. E como? A Carol falou, trazendo as pessoas para o debate. As pessoas é que vêm trazer as demandas. Olha, construir um prédio lá na minha rua de 20 andares, não pode. Só pode de 5 andares. Como é que construir de 20? Opa, está errado. O que aconteceu? Vamos descobrir. Por isso que a revisão do zoneamento, ela é importante e você tem que participar. Carol estava comentando comigo, neste sábado serão mais 3 audiências públicas, não é? Para que as pessoas possam trazer as demandas. E dá para ver onde é, entrando no hot site da lei do zoneamento, revisão da lei do zoneamento, que está no portal da Câmara, sãopaulo.sp.leg.br.
Então, por isso que é importante a participação. Trazer para o vereador, por exemplo, uma questão como essa. Porque aí o vereador vai falar, opa, não pode, vamos ter que fazer alguma coisa. Eu acho que está indo, né, cara? Aos pouquinhos a gente vai tentando corrigir. Com certeza. E além das 3 do sábado, a gente ainda tem várias audiências públicas do zoneamento. Então, como o Mário falou, é só entrar no hot site do zoneamento, que daí tem toda a programação, todo o cronograma completo, né, de todas as audiências públicas. E como participar também. Exatamente. Vamos falar de outra audiência pública, mas agora da Comissão de Política Urbana, que realizou uma audiência pública na última quinta-feira sobre a Operação Urbana Consorciada Bairros do Tamanduateí. A Operação Urbana Tamanduateí, como também é chamada, está localizada no eixo central da capital paulista e prevê a construção de moradias populares, aproveitamento de terrenos vagos de antigas indústrias, aumento da densidade populacional e construtiva, implantação de novos equipamentos sociais, fomento a atividades econômicas e preservação do patrimônio histórico, cuidado com o meio ambiente, aproveitando a ampla rede de transporte existente, principalmente a férrea, ao longo da extensão do projeto, que abrange 1.659 hectares distribuídos pelos bairros do Tamanduateí. O substitutivo do projeto de lei 723 de 2015 do Executivo, que trata da operação urbana, foi aprovado em primeiro turno no plenário da Câmara em julho de 2021 e a última audiência pública sobre o tema aconteceu em dezembro do mesmo ano. Agora ele volta a ser debatido. Do ponto de vista do significado dessa operação, ela é quase que simbólica, porque ela, com bastante coragem, enfrentou um território que era o território industrial da cidade de São Paulo. Então, a operação vai ter um programa de intervenções com esse adensamento e mobilidade e no patrimônio, um programa de intervenções que enfoca o adensamento, a mobilidade, o patrimônio e, principalmente, as questões ambientais. Relator do projeto da Operação Urbana Tamanduateí na Câmara, o vereador Rodrigo Goulart apresentou uma proposta de novo substitutivo, com adequações relacionadas a novas legislações, em especial a revisão do Plano Diretor Estratégico, aprovado no Legislativo no final do primeiro semestre desse ano. Então acredito que agora o projeto esteja mais uma vez em condição de pauta, então foi aprovado já em primeira votação e agora eu acredito que em breve, nos próximos dias, a gente possa pautar esse importante projeto da cidade, um desenvolvimento de uma área muito grande. Em sua extensão, é a maior operação urbana da cidade em extensão e pega ali muitos territórios que tem uma importância na questão industrial, no desenvolvimento econômico da cidade, mas também uma carência muito grande de algumas questões, principalmente a questão habitacional. Por se tratar de um importante projeto para a consolidação das diretrizes e estratégias de ordenamento da cidade e que vai revitalizar a infraestrutura da área abrangida com benefícios sociais, a audiência pública desta quinta-feira sobre a Operação Urbana Tamanduateí teve participação ativa da população, que demonstrou preocupação com aspectos ambientais do projeto. Soube na primeira votação, conheci o projeto e me debrucei sobre ele, certo? E constatei de cara que existem áreas contaminadas lá na região, que é uma região industrial, certo? E que querem agora ampliar essas áreas, certo? Fazer mais parques em cima dessas áreas contaminadas. Fora isso, tem mais, aquela região lá tem mais uma meia dúzia de indústrias que estão contaminadas, inclusive com laudos ambientais que eu trouxe aqui. Fora, concluindo, então, nós temos que analisar essa parte toda contaminada. São 8 indústrias naquelas 3 quadras que contaminaram. Realmente, a contaminação de todas as... Eu conheço aquele outro metrô, fizeram praças muito bonitas, as pessoas usam lá. Só que nesse de cá, potencialmente contaminado. Vai ser feita a substituição de todo o solo, vai minar. Ali você... Quando você faz um buraco teve agora nessa última vendaval que deu sexta-feira, que foi um caos para São Paulo inteiro, brotou sujeira de tudo que é canto lá. E vem pelas praças, vem pelos bueiros, porque você está no alto da Moca, do outro lado do trilho de trem está bem mais alto. Então a gente aqui sofre todo o eixo da Avenida do Estado, a gente sofre mesmo. Agora, será que fazer 3 praças ali... eu acho que é complicado. Como já foi dito aqui, toda a região da intervenção urbana Tamanduateí, ela é totalmente contaminada, sim.
desde o Cambuci, Glicério, Avenida Presidente Wilson, Henry Ford, Vila Carioca, enfim, são todas contaminadas. Até chama-se a área do Tamanduateí, a várzea do Tamanduateí, né? E realmente requer uma certa atenção. Ao final, o vereador Sansão Pereira, que presidiu a audiência, exaltou os benefícios que a Operação Urbana Tamanduateí trará para a capital. Muito, muito importante, fundamental, porque são 16 milhões de metros quadrados. 16 milhões de metros quadrados que são galpões, áreas industriais, áreas vazias, que serão transformadas em HIS, em habitação de interesse social. 12 parques, então áreas verdes, então vai ser realmente excelente, muito bom para essas áreas, para esses bairros que estão incluídos dentro do Tamanduateí, que vai trazer mais dignidade para as pessoas de uma forma geral. Mário, mais um projeto importante, né, para a cidade de São Paulo, uma operação urbana. A gente viu aí o vereador falando sobre habitação de interesse social, parques, mas eu vou ser repetitiva, a importância das audiências públicas da população, que a gente viu vários munícipes falando sobre a contaminação das praças ali na região. E que trouxeram as demandas que eles sentem na pele. Sim. Por isso que é importante a audiência pública. Rio Tamanduateí. Ele nasce lá em Mauá, na Serra do Mar. Aí ele vem serpenteando, porque Tamanduateí quer dizer rio de muitas curvas, se você pegar do Tupi-Guarani. Ele vem serpenteando ali por Santo André, São Caetano e São Paulo. Quando ele entra em São Paulo, ele vai desaguar onde? No Tietê. E ele vem no meio da Avenida do Estado ali. Então é isso que acontece. Porque os bairros, quando chegam em São Paulo, Moca, Brás, Pari, Vila Carioca, como foi falado aí, esses bairros, eles eram industriais. Eu me lembro que a gente passava na Radial Leste, tinha a indústria da Antártica, que hoje é apenas um prédio vazio e abandonado. Então, essas áreas, elas acabam ficando contaminadas. Por quê? Porque não tem, está abandonado ali. E outra coisa, tem as enchentes também, que a gente não pode esquecer. As enchentes do Tamanduateí e dos afluentes dele. Então, isso é um problema sério que precisa ser resolvido. Então, no lugar de ter lá um prédio abandonado, tem que fazer, de repente, uma HS, uma habitação de interesse social. Por isso que essa é fundamental, esta iniciativa que está sendo feita. Porque, se for aprovada, vai dar condições para o poder público agir lá e revitalizar toda aquela região, que era o polo industrial de São Paulo. Já foi o polo industrial de São Paulo, um dos maiores da América Latina. Só que as indústrias foram indo embora para outros lugares. E ficou o que ficou lá. Então precisa fazer, de qualquer maneira, uma revitalização ali, né, Carol? Com certeza. Mário, como sempre, é um prazer ter sua companhia aqui no programa. Muito obrigada. Privilégio participar com você, com os nossos telespectadores, sempre. Obrigada. Obrigado. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara, no portal saopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.